Vamos hoje falar sobre São João Paulo II. Olá, salve Maria! Sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero convidar vocês a conhecerem mais a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, com muitas informações e curiosidades. Já lembrando que se você não é inscrito aqui na TV Rosa Mística, no YouTube, se inscreva agora mesmo, tá joia? E fique por dentro de tudo o que ocorre aqui na Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora das Dores. Também temos o nosso WhatsApp, que é o 3651-3046, um canal direto de comunicação entre você e a nossa paróquia. Converse lá com a nossa querida Dani, a nossa secretária. Também temos o nosso Facebook, facebook.com/TV Rosa Mística. Mais aí um lugar para você acompanhar a nossa programação. Dito isso, querido povo católico, hoje, terça-feira, dia 22 de outubro, celebramos com grande alegria o dia de São João Paulo II, não é? Um grande Papa dos nossos tempos, também um grande santo, né, dos nossos tempos aí, que para nós é uma alegria, né? Pelo menos eu que estou na casa dos 40 já, a gente que participou da sua vida, do seu pontificado, da sua morte, e vemos hoje ele nos altares aí, intercedendo por nós junto a Deus. E é claro que um homem como João Paulo II, né, Karol Wojtyła, que é o seu nome de batismo, tem uma grande importância para nós católicos ainda hoje, né? A importância que ele tem ainda hoje para nós é a sua poderosa intercessão junto a Deus, junto a Maria Santíssima, ele que em vida amou Nossa Senhora de um modo muito especial, até dedicou o seu pontificado a Maria, não é? Quem conhece aí o brasão de São João Paulo II, do seu pontificado, tem lá a frase totus tus, Maria, né? Todo teu, Maria. Então ele entregou todo o seu pontificado nas mãos de Nossa Senhora. E é claro que ele continua intercedendo por cada um de nós que aqui estamos ainda nesse mundo, sobretudo para nós jovens, né, que estamos aqui. Ele que tanto falou para os jovens, ele que tanto pregou, escreveu para os jovens, nós ainda hoje bebemos a sua sabedoria e, claro, saudosos do seu longo pontificado, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Temos algumas curiosidades aqui sobre São João Paulo II que a gente queria levar para até vocês nesse dia de hoje para nós bem celebrarmos essa data. Claro, se você já participou da Santa Missa, celebrou São João Paulo II, mas caso ainda não tenha participado, caso não, ou ainda não vá participar, né? Se for rezar o seu terço, peça aí a intercessão de São João Paulo II nesse dia de hoje, dia 22 de outubro. Muito bem, o pontificado de São João Paulo II foi o terceiro maior da história da Igreja, né? Ele esteve aí no trono de São Pedro ao longo de 26 anos, 5 meses e 17 dias. Né? Ele só perdeu para São Pedro, né? Que foi o mais longo depois de São Pedro, e o de Pio IX, que foi de 31 anos. São Pedro ficou 37 anos no pontificado dele. Tá? Então, Papa João Paulo II teve o terceiro maior pontificado da história da Igreja. João Paulo II ele visitou nada menos que 129 países, né? Foi o Papa que mais viajou também ao longo de toda a história da Igreja Católica, não é? Fora as viagens que ele fez dentro do país, dentro da Itália. Ele foi um grande defensor da família e um entusiasta dos jovens.
foi da grande mente brilhante, né, de São João Paulo II que surgiu o Encontro Mundial das Famílias, né? O primeiro Encontro Mundial das Famílias foi em 1994. E os mais saudosos se lembrarão que em 97 teve um encontro aqui no Brasil, né? João Paulo II esteve no Brasil em 97, lá no Rio de Janeiro, nos dias 4 e 5 de outubro, para o Encontro Mundial para as Famílias. Eu lembro que eu era criança, eu lembro que foi capa da Veja, né? Saiu em muitos jornais, foi capa da Manchete, olha só, uma revista bem antiga, né? Foi capa de tudo quanto é jornal, de tudo quanto é revista, o Papa João Paulo II aqui no Brasil. Isso eu lembro com muito saudosismo também, não é? Porque o Papa João Paulo naquela época ele era bem mais novo, mais jovem, tinha aquela voz poderosa que ele tinha, não é? Depois, ao longo dos tempos que ele foi envelhecendo, ele foi perdendo aquela voz poderosa, não é? Mas a gente lembra com grande saudade. E também um grande entusiasta dos jovens, né? Foi dele também a ideia da Jornada Mundial da Juventude. A primeira jornada, não é, aconteceu e no ano de 1995 ele reuniu a maior aglomeração humana da história da humanidade, tá? Isso é um fato histórico. 5 milhões de pessoas se reuniram nas Filipinas para a Jornada Mundial da Juventude. Mas o Papa Francisco quebrou esse recorde lá em 2015, quando ele reuniu 7 milhões de pessoas em torno da Sagrada Eucaristia. Mas o fato aqui é que João Paulo II criou a Jornada Mundial da Juventude, a primeira acontecendo lá na Itália, e desde então seus sucessores seguiram também as jornadas acontecendo aí sempre. Foi um grande devoto de Nossa Senhora, como já havia dito aqui, não é? E dedicou a ela o lema de seu pontificado: Totus tus ego sum Mariae, et omnia mea tua sunt. Sou todo teu, Maria, e tudo que é meu é teu. Porém, no brasão dele tem apenas o resumo, né, desse lema, né, Totus tus. Mas é dedicado a Maria. E é dele que nós também devemos aprender todo esse grande amor para com Nossa Senhora, para com a Mãe de Jesus, não é? Sabendo que ela tem um papel importantíssimo na história da Igreja e, sobretudo, na história da salvação, não é? Papa João Paulo II foi o primeiro Papa a sofrer um atentado, né, na Praça de São Pedro, no dia 13 de maio de 1981, não é? Isso facilmente pesquisável aí na internet, você consegue ver no YouTube, você que não conhece, nunca viu, ele sofreu um atentado a tiros pelo turco Ali Aka, não é? No dia 13 de maio de 81, e uma das cenas que mais chamou a atenção de tudo isso foi do grande perdão que João Paulo II concedeu a Ali Aka, né? Ali Aka, inclusive, já morreu também, mas é uma cena que chama muito a atenção quando João Paulo II perdoa ali a pessoa que tentou tirar a sua vida e escuta dele a confissão, não é? Isso é uma coisa que a gente jamais vai saber, né, da conversa entre os dois ali, mas o que a gente sabe é que houve um grande pedido de perdão e uma grande concessão do perdão por parte de sua santidade, não é? E ele ficou 3 meses no hospital, ele saiu no dia 14 de agosto. E no dia 13 de maio nós celebramos aí Nossa Senhora de Fátima, e dia 14 de agosto, que foi a sua saída do hospital, é véspera da Assunção de Nossa Senhora. Então, nós vemos aí não grandes coincidências, né? Nós vemos aí grandes providências, porque tanto amor que ele tinha por Maria, Maria com certeza salvou sua vida, não é? É dele aquela famosíssima frase que uma mão disparou a arma, uma mão disparou a bala, mas uma outra mão desviou essa mesma bala, não é? Uma mão disparou, mas a outra guiou a bala. Com certeza, a gente sabe que era a mão de Maria Santíssima, né?
que logicamente atingiu o corpo de sua santidade, mas não atingiu nenhum órgão vital. O que a gente sabe é que ele ficou 3 meses no hospital, em recuperação. Aliás, foi o primeiro Papa da história da humanidade também a dar entrada em um hospital público, a ser atendido em um hospital público. E a gente sabe que a bala entrou no seu corpo, mas não pegou nenhum órgão vital. Mesmo assim, ele teve que ficar em tratamento. A bala também acertou a ponta do dedo indicador da mão dele, não é? Mas, graças a Deus, ele teve uma recuperação bem sadia. E continuou aí, então, levando até nós Nossa Senhora e todo o seu pontificado. São João Paulo II também era poliglota, ele falava 11 idiomas, né? Ele falava 10 idiomas, né? Fora o seu idioma, o polonês, né? Que é o seu idioma materno. Ele falava fluentemente em eslovaco, russo, italiano, francês, espanhol, português, alemão, ucraniano e inglês e também latim, não é? Ele falava fluentemente em latim também. Tanto é que a gente via, né, qualquer vídeo que você vê de Sua Santidade conversando ou nos seus pronunciamentos, a sua fala sempre é perceptível de uma pessoa fluente, não é? A não ser em outros idiomas um pouco mais complexos, assim, não é? Mas ele falava fluentemente 11 idiomas. Era de uma sabedoria implacável, não é? Além de uma escrita super poderosa também, não é? Dizem que João Paulo II escreveu, se juntasse todos os escritos dele, desde a sua época de padre, daria mais de 3 Bíblias, né? Se juntasse todos os escritos. Ele tinha uma capacidade de escrita absurda, né? Ele pegava a caneta e começava a escrever. E outra coisa, né? Falando em escrever, também era roteirista, né? Sua Santidade, antes de se tornar padre, antes de entrar para a vida religiosa e como padre, ele foi ator, foi dramaturgo, ele foi roteirista, foi diretor, ele atuou em várias peças de teatro, porém de forma clandestina, porque durante sua juventude a gente sabe que reinava ali, não é? O regime nazista. Fora isso, ele também teve, como na sua juventude, fazer alguns trabalhos forçados por ser da juventude e pelo seu país também ter aí o regime nazista como o regime reinante, não é? E era uma pessoa admirada por todos, uma pessoa amada por todos. Eu me lembro do dia de sua morte, não é? Não tem como a gente esquecer, né, Duda? Duda está aqui. Ele morreu no dia 2 de abril de 2005, no nosso aniversário. No nosso aniversário, olha lá. Sua Santidade João Paulo II, ele faleceu no dia 2 de abril de 2005. E eu lembro que nesse dia eu estava lá no Cardioleme, lá na banda Filarmônica Cardioleme, quem aí conhece a banda. Eu me lembro que por volta das 5 horas da tarde, horário de Brasília, começou a tocar o sino aqui na matriz, o sino fúnebre, não é? E a gente já sabia, eu pelo menos já sabia que era por causa de João Paulo II. A gente sabia que ele já estava moribundo, que ele estava falecendo. A gente se lembra da sua última aparição, não é? Na janela, na sacada, na janela do seu escritório, que ele não conseguiu pronunciar nenhuma palavra, ele apenas balbuciou. E depois desse dia, a gente não teve mais visões, né, de João Paulo II, a gente não viu mais ele, não é? A gente sabe que depois desse dia aí ele ficou acamado até vir a morrer, né, no dia 2 de abril de 2005. Então já é uma data inesquecível, né? Eu até pensei assim, puxa vida, eu vou ter um santo no dia do meu aniversário, só que acabaram colocando a data de João Paulo II no dia 22 de outubro, né, que foi o dia aí que ele assumiu o cargo de Papa, não é? Ele foi eleito no dia 14 de outubro, não é? Que inclusive é o dia de Santa Margarida Maria Alacoque, né? Olha as grandes coincidências de João Paulo II, né?
Ele foi eleito Papa no dia 14 de outubro do ano de 1978, se eu não me engano, não é? E depois disso, no dia 22, ele assumiu publicamente. O dia 14 de outubro é o dia de Santa Margarida Maria Alacoque, santa que teve as visões do Sagrado Coração de Jesus. De onde mais tarde também, por essa devoção ao coração de Jesus e à Divina Misericórdia, São João Paulo II instituiria o Domingo da Divina Misericórdia, que todos os anos nós celebramos no segundo domingo da Páscoa, não é? Então, passamos a oitava da Páscoa e no domingo subsequente já é o Domingo da Divina Misericórdia. E uma curiosidade a mais, né, de São João Paulo II é que ele faleceu em 2005. Quando Bento XVI assumiu, né, o seu pontificado, ele dispensou, né, veja bem, ele dispensou o prazo de 5 anos da morte para que pudesse ser aberto, então, aí toda a investigação para a beatificação e canonização, né, para a causa de beatificação e canonização, né? Foi aí um privilégio que São João Paulo II teve por parte do também saudoso Bento XVI, né? A gente sabe que para ser aberta a causa de beatificação e canonização, a pessoa deve ter pelo menos 5 anos da sua morte, para começar, né, a documentação, tudo, mas não. João Paulo II já iniciou a sua causa já logo após a sua morte. Tão visível era a sua santidade, tão grande era a sua santidade, não é? Então temos aí um grande santo. E outra coisa, uma outra curiosidade sobre São João Paulo II, que desde o século XVI não havia um Papa italiano. Então São João Paulo II foi o primeiro Papa não italiano desde o século XVI, né? E depois dele também os seus sucessores acabaram não sendo italianos também, não é? Bento XVI era alemão e Francisco é argentino. E mais uma curiosidade para nós encerrarmos é que João Paulo II também foi o primeiro Papa a utilizar um nome composto, não é? Porque atrás de João Paulo II, todos os papas sempre utilizavam de um nome só. Pio IX, Leão XIII, João XXIII, né? Então, João Paulo II foi o primeiro Papa a utilizar, aliás, foi o segundo Papa a utilizar um nome composto, né? Ele quis homenagear os seus antecessores, João XXIII, Paulo VI e João Paulo I, né? Então, aí, toda essa parte também do seu nome, toda essa parte que leva nessas características assim, nos faz entender também de um Papa que amava a tradição, de um Papa que amava todo esse sentido tradicional e o peso que carrega o nome, né? Sobretudo sendo um nome como o dele, de João Paulo II, né? Porque ele levou o nome de João XXIII, foi o Papa que abriu o Concílio Vaticano II, Papa Paulo VI, também santo, né, juntamente com João XXIII, São João XXIII, São Paulo VI, também são papas que levaram adiante todo esse processo de tradição, de amor à tradição, à palavra, ao magistério da Igreja. Então, tudo isso nós sabemos de São João Paulo II, que foi um homem santo, não é? Canonizado no dia 27 de abril de 2014, juntamente com São João XXIII, canonizado aí, então pelo Papa Francisco. Se nós fôssemos falar sobre São João Paulo II, a gente ficaria aqui a noite toda, não é? Porque falar dele, né, expressar nossa gratidão pela sua importância dentro da Igreja é uma coisa absurda, não é? Então, tudo que nós sabemos dele, tudo que nós levamos dele,
né? Várias gerações conviveram com o seu pontificado, porque 26 anos não é uma coisa pouca, não é? 26 anos é um homem que atravessou gerações, não é? Então nós sabemos que a sua importância e o seu legado permanecerão firmes por toda a eternidade, porque ele também já está na glória de Deus intercedendo por todos nós. Então, com grande alegria que nós pedimos, São João Paulo II, rogai por todos nós. A você que esteve conosco nessa noite, meu muito obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando aqui e até terça-feira que vem com mais um programa Nossa Igreja Católica. Fique com Deus e até lá.